Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos retornando depois de um período aí de exclusão, sem os cultos no templo, e estamos retornando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, fazer o que antes fazíamos com tanta veemência, com tanto amor, com tanta dedicação. Já temos aí alguns dias, alguns meses já que os cultos retornou e ainda não tinha preparado nada. Mas eu confesso para os irmãos que estava colocando algumas coisas em ordem, principalmente na minha vida espiritual, que nesse período eu aprendi uma coisa, que nós não podemos subestimar o inimigo. Não podemos subestimar o inimigo, mas sim nos aprofundar nos mistérios da palavra, nos aprofundar nos milagres, nos aprofundar no conhecimento, porque isso vai ser de grande valia. Estamos vivendo um momento único de definição, aonde os que serão salvos serão marcados pela luz do Espírito Santo, aonde o sangue nos umbrais da porta será a marca para que não haja mortandade. A mortandade naquela época era exatamente do filho mais velho, que representa a alegria do lar. Foi o primeiro, foi as primícias, as primeiras promessas, a alegria que Deus nos visitou com o primeiro amor. Então o objetivo, exatamente esse do sangue nos umbrais da porta, para que nós não venhamos perder o primeiro amor. Não estamos aqui falando de amor à denominação, não, muito pelo contrário. Estamos aqui falando de amor à obra que Deus realiza dentro dos nossos corações. Porque ficou bem claro nesse período de pandemia que 4 paredes não salvam. Porque senão estaríamos hoje todos condenados. Se Jesus voltasse exatamente nesse período de pandemia, para onde nós iríamos se nós estivéssemos alicerçados em 4 paredes ou em placas de igreja? Hoje eu amo a minha denominação, não preciso sair dela, estou definido nesse meu discurso, não tenho medo de enfrentar afrontas, seja lá por quem for, e que entenda errado quem quiser. Mas hoje eu entendo que eu não preciso sair da minha denominação para poder realizar a obra de Deus, porque a obra de Deus é tudo aquilo que é realizado dentro de cada denominação. E cada denominação vai prestar conta daquilo que recebeu do Senhor. Então, o nosso caso é a Igreja Cristã Maranata. Então nós iremos prestar conta do que deixamos de fazer e do que fizemos dentro da nossa denominação, dentro do nosso chamado. Que isso fique bem claro para cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Não estamos aqui para idolatrar denominações. Não estamos aqui para poder criticar denominação de ninguém. Estamos aqui para trazer uma palavra, porque o objetivo do ensino dessa semana é exatamente esse, a pérola de grande valor. Naquela época tinha os dogmas. Se os irmãos observar no conteúdo, no significado da palavra dogma é criações religiosas que não têm embasamento ou compromisso com a palavra da verdade. E na Reforma, uma das teses de Martim Lutero era exatamente o livre exames das Escrituras. Só quem tinha a Bíblia naquela época era o alto clero. Era somente os padres da época, os líderes que conduziam o povo. Somente eles tinham. A massa em si não tinha conhecimento das Escrituras. A Bíblia diz que sem conhecimento é impossível. É impossível o homem alcançar salvação sem conhecimento da palavra eterna. Então podemos observar aqui exatamente isso. Porque o conhecimento leva o homem à santificação. O conhecimento leva o homem a buscar a Deus. E foi exatamente neste momento que, quando a Bíblia ela
ela é descoberta em um campo, um grande tesouro é retirado de dentro dela, que é a pérola de grande valor. Naquela época nós tínhamos outras pérolas. Inclusive Lutero, ele tinha no seu, como se diz, no seu baú de riquezas, essas pérolas também. Ele tinha lá a criação do purgatório, e ele cria nisso. Ele ensinava sobre isso, ele pregava sobre isso. Tinha o culto à Virgem Maria, que são dogmas que era criado. E isso aqui, irmãos, isso aqui, ó, para quem vive, para quem segue isso aqui, para eles são pérolas. São pérolas. Para eles tem valor. Tem valor muito grande. Depois veio a confirmação ali do purgatório, que agora se tornou lei, se tornou uma doutrina da igreja. Que aí quando a gente vai ver essas pérolas aqui, tanto o confessionar lá, o decreto do que o purgatório agora seria uma doutrina, a consumação, tanto de Maria, a invocação de santos. Então tudo isso, qual valor tem? Que valor tem essas pérolas? Que valor tem essas pérolas perante o projeto de salvação? Nenhum. Porque se os irmãos pegarem, aonde está confirmado na palavra a respeito de purgatório, que existe um lugar que o cara vai ficar ali para se purificar para depois ir para o céu, dizendo que o céu é para todo mundo. Aonde que tem na Bíblia, qual é a confirmação que nós temos, qual é o compromisso com essa pérola aqui, qual é o compromisso dessa pérola com a palavra, aonde podemos fazer culto a Maria, fazer invocação de santos. Estamos aqui denigrindo, olha, a denominação, estamos falando da igreja romana da época, certo? Então nós não temos comprovação, confirmação bíblica nenhuma que esses dogmas são pérolas de grande valor. É pérola. Porque assim como havia vários tipos de pérola na época, e essa aqui, a qual o texto descreve, fala a respeito da pérola de grande valor. Não está falando de qualquer pérola. Não está falando de pagar uma indulgência. Não está falando de fazer cultos a deuses, a homens. Não. Está falando de algo que é de grande valor. Então, no momento que o homem ele encontra, aqui nós não vamos fazer uma aplicação nesse instante, porque não é esse o intuito da atividade dessa semana. O intuito da atividade dessa semana é mostrar Jesus como a pérola de grande valor. O Espírito Santo, ele não tem apego com o mundo, para que ele venha abrir mão para adquirir isso, porque o Espírito Santo ele já tem Jesus. O Espírito Santo ele faz parte da Trindade. Então quem é este homem aqui? Quem é este colecionador? Quem é este homem que procura pérolas? Quem é este colecionador? Nada mais é do que eu e do que os irmãos. Fala das nossas vidas, porque nós vivemos assim, em busca de algo de valor. E aqui o que tornou isso de a pérola de grande valor foi o momento em que o Espírito Santo ele se revela ao homem. Se os irmãos pegarem Saulo, lá no caminho, quando a luz se reflete ali, brilha sobre ele, Paulo ele já tinha um conhecimento, observe bem, das Escrituras, da lei, principalmente as leis. As leis eram aplicadas de uma forma veemente. As leis para Saulo ali era pérola, e para ele era algo de grande valor. Era algo de grande valor. Era tanto que ele prendia, chicoteava, condenava homens e mulheres que não cumpriam essas leis.
Mas aí Cristo morre na cruz do Calvário e ele diz que não nos deixariam órfãos. Ele enviaria o Consolador. Só que a forma como a lei ela regia as coisas não salvava ninguém. Pelo contrário, o homem ficava com medo de quebrar a lei para não ser condenado, para não ser chicoteado ou para não ser morto. Mas então, o pregar da lei não salvava ninguém. É tanto que o próprio Jesus confirma isso. Então, para que serviam as leis? Para manter a ordem e a decência. Salvar não. Porque a salvação, segundo as Escrituras, só vem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A partir daquele momento, começou-se a salvação. A partir daquele momento, começou-se a anunciar o Evangelho da graça de uma forma extraordinária, aonde o próprio Saulo se encanta. Porque não precisava mais, o homem não é obrigado, depois que ele conhece a verdade, ele não é obrigado a obedecer às Escrituras por medo de ser condenado. Não. O homem hoje, ele cumpre com as Escrituras porque ele quer honrar aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele quer honrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aqui a gente para poder observar o seguinte, que a partir daquele momento, algo começa a ser gerado no coração de Saulo. A ostra, ali, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala à sua igreja. Jesus, ele diz que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir o coração, ele entra e ele faz morada. Saulo não vivia uma vida desordenada. Saulo não vivia uma vida aleatória às leis. Não, ele vivia, ele cria naquilo que ele defendia, de verdade. Então aí Jesus se revela a ele. E a partir desse momento, dentro do coração dele, começa uma briga constante. A mesma briga que tem dentro de mim e dentro de cada irmão hoje. Naquele momento que Jesus fala com Saulo de dentro da luz, Saulo ali ele descobre uma pérola de grande valor. Porque outrora ele defendia as leis, falava sobre o Messias, falava sobre a ordem de Deus que foi dada a Moisés. E o que acontece? Aquilo era de valor para ele. Ele seguia aquilo. Ele defendia aquilo. Ele julgava as pessoas por aquilo. Ele condenava as pessoas por esses ensinamentos. E agora, neste exato momento, ele descobre algo mais valioso do que aquilo que um dia atrás ele estava defendendo. Ele conhece Jesus revelado. Porque conhecer um Jesus histórico, bíblico, do jeito que está na história, é uma coisa. Agora, outra coisa é você conhecer Jesus revelado. Porque quando nós conhecemos Jesus revelado, ele deixa de ser um amuleto, ele deixa de ser um ser de luz, ele se torna uma pessoa. E você entende que você é morada do Espírito. Você será, se você quiser, um baú precioso para guardar esta pérola preciosa. E no momento em que você abre o coração, essa pérola é depositada dentro de você através do Espírito Santo. E o objetivo do Espírito, se os irmãos forem pegar para poder observar, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele cuida de nós e tem ciúme de cada um de nós. E a única coisa que nós precisamos entender é isso. Que se nós não tivermos um conhecimento da palavra, porque o objetivo dos dogmas era exatamente isso: combater
a sã doutrina. Aniquilar o sacrifício da cruz do Calvário, o derramar do sangue, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, na época, a Igreja Católica tinha suas crenças, tinha os seus ensinamentos, tinha os seus dogmas, e as pessoas acreditavam porque não tinham acesso às Escrituras. No momento em que Lutero ele teve acesso às Escrituras, o Espírito Santo também revela-se a ele. E ele vai lá e abre mão de tudo aquilo que era precioso para ele, abre mão de Maria, abre mão lá de invocação a santos, abre mão de indulgências, abre mão de purgatório, abre mão de confessionário, e ele agora se dedica ao único e grande Eu Sou. E ele vai vendo que todas essas pérolas que adornam a religiosidade romana da época, ele não precisava desse tanto de pérolas mais. Ele só precisava de somente de Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como Cordeiro de Deus, Jesus como mediador, Jesus como a palavra viva, e assim sucessivamente. Jesus, ele é o Eu Sou na vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer disso. Jesus é a pérola de grande valor. E isso só é destacado a partir do momento em que nós deixamos a nossa religiosidade ser clareada pela luz do Espírito Santo. Porque Bíblia todo mundo tem. Agora, a revelação do Espírito, segundo as Escrituras, é dada somente para quem o Espírito Santo quer. Por isso que às vezes sofremos perseguições, por isso que às vezes sofremos calúnias, mas não tem problema. Estamos lutando por uma obra que Deus está realizando no nosso meio. E hoje aqui, se pararmos para observar, nada mais somos do que ostras que antes de conhecer o Senhor, vivíamos uma vida carnal, onde nada era pecado, tudo era permitido, não tinha problema a orar, rezar a santos, não tinha problema fazer culto a Maria ou outros deuses. Mas a partir do momento, quando Cristo é partido na cruz do Calvário, e ele é distribuído em pequenas partes e depositado dentro dos nossos corações, a pérola de grande valor, que é Cristo, ela vai ser envolvida pela essência da alma. A essência da alma, ela é extraída quando se alimenta da palavra genuína, sem mistura. Hoje o que nós mais temos, irmãos, se pararmos para observar, são pessoas, hoje se você for pesquisar, existem as fazendas de ostras, aonde os proprietários, eles criam as suas próprias pérolas, os seus próprios dogmas. Mas na obra de Deus, Jesus foi o único que desceu e depositou dentro do coração pecaminoso uma mensagem de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de verdade. E a palavra de verdade, quando ela nos confronta, porque antes de conhecer o Senhor, vivíamos uma vida de mentira, onde tudo era lícito, o pecado era lícito, bebedeira era lícito, a traição era lícito. Mas quando Jesus vem e se revela aos nossos corações, a gente vai vendo que tudo que nós vivíamos antes, nada mais passa do que mentira. E a verdade a qual Ele está nos apresentando agora, e vai gerar em nós algo que salta para a vida eterna. Não podemos esquecer exatamente isso. E isso tem valor para o projeto de salvação. Amém? Espero que possa ter ajudado aí as irmãs, principalmente as irmãs. Como sempre falamos, não esqueço, não é para as irmãs pregarem dessa forma, mas para entender verdadeiramente o valor. E como ostra, Cristo é a pérola de grande valor. E o que é uma pérola? É um grão de rocha. Na cruz do Calvário, Cristo, ele foi partido por nós.
em pequenos grãos de rocha. E ele desce, se parte e deposita, principalmente ali no início, no coração dos 12. Ele coloca dentro do coração de cada um deles um grão de rocha. E ele fala isso para Pedro, para confirmar que não estou aqui pregando aquilo que eu estou achando, mas confirmando com a palavra. E ele diz assim: Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és fragmento de uma rocha. E sobre ti edificarei a minha igreja. E a partir daquele momento, aqueles 12, eles têm a missão de sair semeando pequenas partículas de rocha nas demais ostras. Aquela questão de eis que estou à porta e bato. Então, quando você tiver o privilégio que alguém abriu a porta do coração, semeie dentro do coração dele um grão de rocha. Porque aquele grão de rocha ali é Cristo. A Bíblia diz que nós somos pequenos Cristo. A palavra cristão significa pequenos Cristo. Por que somos pequeno Cristo? Porque um dia foi depositado dentro de nós uma pequena partícula da rocha, que é Cristo. E que é untada com a essência da alma. A essência da alma, ela é extraída quando a palavra, quando Cristo entra em nós, começa a fazer uma limpeza. Vai lutar contra a carne. É Ele que luta contra a carne por nós. É Ele que vai nos fortalecer. Agora, para isso, a alma ela precisa se alimentar. A ostra se alimenta de um alimento que é produzido no mar, de algas marinhas, micros. Já a alma se alimenta da palavra revelada. Então precisamos alimentar a alma, porque a carne, o mundo, automaticamente, é natural, já produz o alimento para a nossa carne. É por isso que o próprio, se eu não me engano, foi Paulo. Aquilo que eu precisava fazer, eu não faço. Jejuar, orar, madrugar, ler a Bíblia, me envolver mais com as coisas do Senhor. Mas aquilo que eu não devo, eu estou sempre fazendo. E é isso que enfraquece a alma. Porque quando nós fortalecemos a alma, o que acontece? Ela vai envolver aquela rocha, aquele fragmento de rocha que está dentro de nós. E a essência da alma vai pulindo, vai envolvendo Jesus dentro de nós. E chega uma hora que a carne, ela não tem mais poder sobre aquele grão de rocha que está dentro de nós, sobre aquela palavra da verdade. Mas uma coisa nós não podemos esquecer: nunca subestime o inimigo. Ah, porque agora eu sou crente, porque agora... Não. A Bíblia diz que a salvação ela não é estática, ela é dinâmica. Hoje, amanhã e até chegarmos nas nuvens, até chegarmos no grande dia. E quando chegarmos lá, seremos abertos. Chegará o momento em que toda obra vai ser provada, não é isso? E quando formos abertos, vai vir à tona o nosso interior. E vai ficar claro quem tem pérola e quem não tem. O que tiver pérola, a pérola vai ser tirada, porque do pó viemos, para o pó voltaremos. Então a Bíblia diz que aquilo que é joio vai ser amarrado e lançado no fogo, e o que é trigo vai ser guardado aonde? Num celeiro. Então, Cristo, quando vier buscar, ele vai vir buscar exatamente as suas partículas, aquilo que foi extraído na cruz do Calvário. Ele vai vir pegar porque é dele. Porque é dele. Amém? Está dentro de nós esta rocha, esta pérola de grande valor. Que no início era só um grão. Um grão. E quando nós descobrimos isso, abrimos mão de uma vida pecaminosa na nossa razão, na nossa carne, naquilo que achamos e que pensamos. E defendemos agora esta pérola com todas as nossas forças. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs aí e que continue orando por nós.
Não tem sido fácil esses últimos dias, mas continuaremos aqui na batalha. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.